Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Durante a minha infância, durante a minha juventude e até mesmo em grande parte da minha vida adulta, eu ouvi com grande frequência a seguinte expressão: o Brasil é o país do futuro. Meus avós, meus pais, meus tios, meus professores, os pastores da minha igreja, todos proclamavam: o Brasil é o país do futuro. Acredite, meu filho, no seu país. Estude, se prepare e as oportunidades surgirão. Se você estudar, se você for um jovem educado, se você for um jovem empático, se você for um jovem de boa comunicação, se você cultivar bons relacionamentos, você terá todas as chances no mundo. É bem provável que você vá mais distante do que o filho do rico, porque você aprendeu a valorizar cada parte, cada segundo, cada trabalho, cada exercício, cada livro que você leu. Ao passo que o filho do rico comumente ganha tudo desde o berço e ele não sabe o que valorizar. Quando ele cresce, ele recebe a diretoria de uma empresa gratuitamente do próprio pai. Ele vai para escolas, as melhores escolas, pagas pelo próprio pai. O carro que ele tem foi um presente do pai porque passou na faculdade. Eu ouvia tudo isso e eu me perguntava: quando será que eu, o menino pobre, o menino que sempre estudou em escolas públicas, no primário, no colégio, na faculdade, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, será que eu tenho futuro? E aquela voz, ou aquelas vozes, nos meus ouvidos diziam: Gutenberg, você vai para frente, porque o Brasil vai lhe oferecer todas as oportunidades. Eu não posso negar que grande parte daquela esperança se materializou, porque eu tive a oportunidade de educar os meus filhos de uma forma muito superior àquela que eu tive de enfrentar na infância. Eu vim conhecer a luz elétrica entre os 13 e os 17 anos de idade. Eu estudava à luz de uma piraca, de um candeeiro ou de uma vela. Minha mãe me acordava às 4:30 da manhã. Ela colocava uma bacia com água fria para que eu mergulhasse os meus pés, para que não voltasse a dormir. Ela queria que eu estudasse. Ela queria que eu me preparasse e fosse para a minha sala de aula preparado. Não somente o Gutenberg, mas a minha irmã Maria da Paz, desculpe, o meu irmão Nuremberg, o Vandenberg, todos os meus irmãos. Aquilo era uma corrida maluca. Mas mesmo assim, eles continuavam a bater na mesma tecla: o Brasil é o país do futuro. Quando surgiu a notícia de que o Juscelino Kubitschek iria construir Brasília, os olhos de meu pai brilhavam, porque ele dizia: o Brasil é o país da esperança. Meu Deus, a minha cabeça fervilhava de sonhos, de esperanças. Ontem, quando eu cheguei no escritório, eu li um artigo que me deixou profundamente desesperançado, desanimado. Apesar de ouvir insistentemente da minha irmã: meu irmão,
procure colocar na sua cabeça aquelas coisas que lhe dão esperança. Todo dia ela me fala isso, parece até uma música chinesa. E quando eu li este artigo escrito por Vinícius Torres Freire, jornalista que foi secretário de redação da Folha de São Paulo, também tem mestrado em administração pública pela Universidade de Harvard, as minhas pernas tremeram. Título do seu artigo: a geração dos jovens que não verão país nenhum. Vou repetir: a geração dos jovens que não verão país nenhum. Neste artigo ele fala de que o futuro nosso é um futuro negro. Não temos educação, não temos tecnologia, não temos crescimento, não temos saúde, temos uma liderança pobre, ignorante, medíocre, entre tantos e tantos outros problemas. E aí, ao ler este artigo, li pelo menos 5 vezes, lembrei-me que eu havia acabado de escrever e publicar um livro com o título Jovens Profissionais Hoje, Profissionais de Sucesso Amanhã. Um livro que me custou inúmeros meses de trabalho, por que não dizer pelo menos 2 anos, o qual dediquei aos meus filhos e aos filhos de todos aqueles profissionais que passaram pelos meus escritórios, que contaram as suas histórias e que certamente também procuravam, como eu, um lugar ao sol, uma oportunidade, e os quais muitos deles não encontram hoje. Sabemos que o nível de desemprego entre os jovens é altíssimo. E olhe, eles estudaram em grandes escolas, eles passaram por grandes universidades, mas não encontram emprego. Eles batem na porta das empresas, as portas estão todas fechadas. Por esse motivo eu disse: eu vou preparar um clipe e vou, a partir de agora, insistir com todo o meu vigor, com toda a minha coragem, aos 76 anos, para dizer ao jovem brasileiro: não percam a esperança, não desanimem, porque nós podemos dar a volta por cima. O Brasil pode mudar. Nós somos um país riquíssimo. Infelizmente, temos uma liderança política podre, fétida. Essa é a expressão. Quando eu penso no meu filho, nos meus filhos, nos seus filhos, nos meus netos, nos seus netos, eu só posso passar uma mensagem de esperança. Eu não posso tremer nas pernas como aconteceu ontem quando estava lendo esse artigo. E eu dizia: o que é que essa geração de meninos, de jovens pobres vão fazer da vida? Me lembrei dos meus dias de criança e de juventude no interior do Rio Grande do Norte. Não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha luz elétrica, entre tantas e tantas outras dificuldades. Não tinha um hospital, não tinha uma maternidade, não tinha as coisas básicas para uma sobrevivência decente. Mas ao mesmo tempo, me lembrei que fui redimido pelos livros. Eu fui verdadeiramente redimido pelos livros, pelos estudos. Se eu não tivesse me preparado, se eu não tivesse estudado e continuado a estudar, talvez hoje eu estivesse como a maioria dos brasileiros, passando fome, sem educação, sem saúde
e sem esperança. Por esse motivo, vou repetir, eu quero passar essa mensagem para você, jovem do Brasil. Se você puder, eu sugiro que você compre o meu livro, Jovens Profissionais Hoje, Jovens Promissores Hoje, melhor dizendo, Profissionais de Sucesso Amanhã. Nele você vai encontrar conselhos que poderão aliviar a sua dor, a sua desesperança, a sua ansiedade, o seu temor sobre o futuro. Eu sei porque eu passei por tudo isso na minha infância. Eu sei porque eu vivi tudo isso que você está vivendo. Por esse motivo, eu escrevi este livro e eu gostaria que você o estudasse. Mas não apenas estudasse ou lesse. Eu gostaria que você praticasse aquilo que eu ensino aqui. O preparo, eu me prepararei e as oportunidades surgirão. Mesmo nesse ambiente de calamidade que o país vive atualmente. Cuide de seus centavos e os melhores cuidarão deles próprios. O homem honesto é aquele que sabe que não pode consumir mais do que ele produziu. Cuidado com as amizades. Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Evite as más companhias. Procure se acompanhar de pessoas melhores do que você. Como ensinava meu pai. Como ensinava meu pai. Meu filho, abra os livros. Meu filho, abra os livros. Meu filho, abra os livros. A sua vida pode ser modificada por uma frase, por um pensamento, por uma palestra, pela leitura de um livro. Eu sei. Eu já me referi em outras ocasiões a uma experiência que eu tive ao visitar a Universidade da Pensilvânia, um lugar que frequentei tantas vezes para pesquisar, quando estava escrevendo a minha tese no meu curso de mestrado em teologia. Voltei lá há pouco tempo atrás, há precisamente 3 anos, 2 para 3 anos. E eu estava caminhando na avenida principal daquela universidade e, à medida em que fui andando, eu fui vendo frases lapidares escritas numa pedra de cimento. E comecei a fotografar uma por uma. Depois de caminhar talvez 100, 150 metros, eu encontrei uma estátua de Benjamin Franklin, ele com a sua mão estendida, uma estátua de bronze. Eu pedi para que a minha esposa tirasse uma foto minha apertando a mão de um homem tão brilhante quanto ele, que chegou na Pensilvânia, na cidade de Filadélfia, e trazia apenas uma bengala, um pão seco para comer. Era um menino com 17 anos, pobre, um desvalido, e no entanto construiu uma das histórias mais bonitas nas páginas da história norte-americana. Mais à frente, eu encontro 2 professores sentados conversando num banco. E eles me perguntaram por que eu estava fazendo fotografia daquelas pedras. E eu disse-lhes, por causa dessas frases, porque sou colecionador de frases, de provérbios, de máximas, de histórias, etc, etc, etc. E eles me perguntaram, você sabe por que estas frases estão escritas no chão? Eu disse não. Ele disse, pois, você precisa saber. Essas frases estão escritas no chão para dizer para você que ela pode modificar a sua vida. Ela pode mudar a sua vida tremendamente. Eu saí com uma alegria, com uma felicidade tremenda de ter aprendido aquela lição. Portanto, meu jovem, leia, estude, se prepare, cultive bons relacionamentos,
Poupe para o dia da adversidade, para o dia de amanhã. Construa a sua própria carreira à luz de seus sonhos e de suas esperanças. Porque o mundo, cada dia, vai ficar mais complexo, mais competitivo. As organizações vão se tornar mais e mais exigentes. E se você não estiver preparado, se você não for forte, você não vai vencer. Você vai viver numa realidade muito diferente da que você viveu até agora. Porque certamente você desejará casar, constituir a sua própria família, e você terá um destino inferior ao do seu pai. Eu dou graças a Deus que eu construí um futuro para mim melhor do que aquele que o meu pai construiu. E eu construí um mundo para os meus filhos melhores do que aquele que os meus pais construíram por mim. Portanto, eu peço, vou repetir. Preparem-se, estudem, deem o sangue para viver e para trabalhar. Porque se você insistir, mesmo que a sua viagem seja uma viagem no deserto, você vai encontrar o oásis. E para terminar, eu gostaria de usar uma expressão que Deus disse a Moisés, quando ele, liderando os judeus na grande caminhada do deserto. Alguns queriam voltar ao cativeiro. Outros estavam praguejando, murmurando, desejando voltar para o cativeiro no Egito. E Deus disse a Moisés, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Portanto, a minha mensagem para você, meu jovem, hoje, é: marche, olhe para frente, construa o seu futuro, não tenha medo de trabalhar, mas, ao mesmo tempo, não perca, não venda a sua alma, não troque a sua dignidade, a sua reputação por dinheiro nenhum do mundo. Você deve ter visto que ontem um grande empresário norte-americano, aos 80 anos de idade, morreu numa cadeia. Ele que era considerado uma espécie de papa das finanças em Wall Street. Ele deu um golpe com a pirâmide, deu prejuízo a milhares e milhares de americanos. Qual foi o seu destino? Seu filho suicidou, sua esposa o deixou e ele morreu numa prisão. A melhor coisa que você pode deixar no seu país para as futuras gerações é o seu exemplo, é o seu legado, é o seu trabalho, é a sua autoestima, é a sua autoconfiança, a sua determinação, a sua disciplina e a sua capacidade de liderar. Portanto, assuma o seu destino. Vou repetir, controle o seu destino, ou então alguém fará por você de maneira perversa. Quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, ou, se preferir, me mande um e-mail. E saiba que a Gutenberg Consultores é uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coach executivo, planejamento de carreira e também pré-planejamento de aposentadoria. Eu terei o maior prazer em receber a sua mensagem. E me acompanhe no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, porque diariamente eu escrevo. E sempre que eu escrevo, eu estou pensando em beneficiá-lo. Eu agradeço a você pelo seu tempo, pela sua consideração. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!